Muita paz, muita alegria no coração de todos meus irmãos, na paz e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Primeiramente, eu quero deixar aqui para vocês a paz do Senhor Jesus, muita felicidade, saúde, muita harmonia e amor no seu coração. Porque se não tiver isso, tudo é em vão. Quero pedir também desculpa se você escutar algum barulho ao lado, tá? É porque aqui passa muita gente, muitos animais lá fora, tá? O ambiente aqui é muito pequeno. Mas é isso mesmo, vamos continuar a nossa missão, a nossa jornada, que é levar o entendimento da palavra de Deus para você. Aqui em Colossenses, eu quero deixar uma palavra abençoada, né, na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Eu quero deixar uma palavra aqui para você, principalmente você que é ansioso, que anda preocupado com sua vida aqui neste mundo. Aí você me pergunta, mas não devemos se preocupar? Não. A vida não pode ser de preocupações. A vida ela tem que ser de agilidade diante de nós para com Deus. Então, a palavra do Senhor aqui na epístola de Paulo aos Colossos, ou aos Colossenses, né? No capítulo 3, a união com Cristo glorificado. Mais abaixo, no versículo 5, fala os resultados dessa união, os vícios devem ser abandonados, né? Eu quero dizer para vocês que vício não se trata apenas de um vício, de uma embriaguez, de algo que você faz usuário, né? Ou do cigarro, ou das drogas. Esses vícios não são os únicos vícios que devemos abandonar, né? Tem vício, todo tipo de vício. Tem vício de querer riqueza, né? Um costume que vira algo vicioso. Então, os vícios têm que ser abandonados, mas isso é assunto para outra ocasião. Aqui em Colossenses capítulo 3, a união com Cristo glorificado. Aqui, irmão, não estão falando já de nós estar no céu, não. Aqui está falando sobre a nossa vida aqui na terra. A Bíblia diz, se morremos com Cristo, naturalmente ressuscitaremos com Ele. Agora eu pergunto para você, se você morreu para você mesmo, para as coisas do mundo, qual é a ação ou qual é a reação de um morto? Me responda, qual é a ação ou a reação de um morto? O morto, ele não tem ação e nem reação. Você pega um cadáver, joga ele para lá, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, ele não vai ter reação, porque ele está morto. Ele está morto. Assim somos nós diante de Deus. Se nós estamos mortos para o mundo, então nós não temos querer, nós não temos ação e nem reação para com este mundo, para as coisas deste mundo. As pessoas, elas não entendem que quando Jesus morreu e nós que buscamos a Ele, devemos morrer junto com Cristo e ressuscitar junto com Cristo. Aqui não está se referindo à morte do corpo físico. Eu tenho que morrer, ser enterrado. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui no capítulo 3 de Colossenses. Está falando que nós somos, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Só que essa palavra que eu estou dizendo, que se nós morremos
com Cristo, ressuscitamos com Cristo, não é a palavra que nós vamos pregar, né? Eu estou dizendo, para nós poder entrar em Colossenses 3, que o morto, ele não tem vontade. O morto não tem querer. Então, o que a Bíblia diz? Se nós morremos com Cristo, certamente ressuscitaremos com Ele para a vida eterna. Só que esta mensagem está se referindo também à morte aqui, à morte do velho homem, à morte do querer do homem, né? Então, se nós morremos com Cristo, ressuscitaremos com Cristo. E quem está morto não tem querer, não tem vontade própria. Se você morreu para o mundo e ressuscitou em Cristo, então a sua vontade não tem que ser a sua vontade. A sua vontade tem que ser a vontade de Cristo em você. Mas nós vamos ler aqui Colossenses 3, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Presta atenção. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes a vossa vida, está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Colossenses capítulo 3, a epístola de Paulo aos Colossenses. Pensai nas coisas lá do alto, versículo 2, não nas que são aqui da terra. Dinheiro é de onde? É do céu? Não, é daqui da terra. E por que nós que dizemos sermos cristãos tem tanta ansiedade para ganhar esse negócio chamado dinheiro? Aí você pode me perguntar, mas é pecado? Não, eu não estou dizendo que é pecado e nem a Bíblia está dizendo. Aliás, Jesus disse que pecado é o amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro. E tem muita gente que tem um amor ao dinheiro, que quando você toca no dinheiro, quando você fala uma pregação falando de dinheiro, principalmente de oferta, tem pessoas que baixam a cabeça, como o jovem rico. Mas pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui que são da terra. Ou seja, não quer dizer que é pecado você possuir. Agora, é pecado eu viver uma vida apenas de busca. Aliás, não de busca, não apenas, mas de jeito nenhum. Eu tenho que pensar nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Porque nós morreste a vossa vida e está oculta juntamente com Cristo Jesus, ou com Cristo em Deus. Ou seja, se eu digo que eu nasci de Deus, se eu digo que eu vivo para Deus, então por que vou ter tanta ansiedade para conquistar as coisas deste mundo? A palavra do Senhor diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Através do anjo da igreja, que é aquele que prega, é aquele que instrui, é aquele que prega a palavra do Senhor. Então presta atenção que essa palavra, ela está claramente explicada. Não pensai nas coisas daqui da terra, e sim nas coisas lá do alto. Porque morreste a vossa vida, e está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vos também serei manifestado com Ele em glória. Quando Cristo se manifestar, vós também manifestarei com Ele em glória.
Eu não estou aqui dizendo para você, meus irmãos, que é pecado você trabalhar, você ter projeto, você ter uma vida regalada aqui na terra, até porque isso é um direito de todo cidadão que trabalha e que age dignamente, honestamente e que age de maneira corretamente. Seja um cristão ou não, se você faz as coisas corretas, você é digno, você é digna de obter sua casa própria, por que não? Seu carro, sua conta bancária ou não. Só que nessa palavra o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa união com Cristo glorificado. Tem gente que entende essa palavra como se fosse já Jesus voltado e nós tivéssemos sido arrebatados ou morrido e estamos na glória. Não. Nós podemos ser abençoados aqui nessa terra pela a glorificação de Jesus lá na cruz do Calvário. Por isso que Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Não nas que são daqui da terra, porque morreste a vossa vida e está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vos também serei manifestado com Ele em glória. Essa é a verdade, é assim que nós temos que proceder. É assim que nós temos que proceder. Aqui no versículo 5, diz assim: os resultados dessa união, os vícios devem ser abandonados. O resultado dessa união, os vícios devem ser abandonados. Quando fala de vício, tem gente que já fala assim: eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo. Não, mas vício não é só isso não. Tem pessoas viciadas no sexo. Tem pessoas viciadas em novelas, em filmes, minisséries. É pecado assistir uma minissérie? Depende da minissérie. Depende do que ela transmite. Tem pessoas viciadas em dinheiro. Como assim, missionário? Tem gente que tem uma obsessão por dinheiro. Ela ganha R$100 hoje, amanhã ela quer ganhar 200, depois 300, 400. Ou seja, ela é obcecada. Tem pessoas que é tão viciada no dinheiro que ela ora, jejuma, pede, ora, vai na igreja, vai nos cultos, apenas no propósito, prosperidade. A teologia ou a teologia da prosperidade, como você quiser chamar. Então isso vira um vício. Tem pessoas que é viciado no jejum. Missionário, tem como tem. Tem pessoas que faz tanto jejum, mas ela quebra princípio pelo outro lado. Essa é a verdade. Tem pessoas que é viciada em igreja, né? Eu não posso quebrar minha campanha, minha corrente. Corrente, você quebrar a corrente é bom que você fica livre. Você já viu alguém acorrentado ser livre? Você já viu alguém acorrentado, algemado ser livre? Não, se torna um presidiário, se torna um escravo. Não, se eu quebrar minha campanha, não, você não é político. Como assim campanha? Campanha já diz tudo, irmãos. Coisas momentâneas, coisa temporária, coisa passageira. Você tira pela campanha política. 4 meses, todo mundo na rua, candidato abraça limpos, sujos, negros, brancos, cheirosos, mal cheirosos. Não é verdade? Na campanha tudo é agitação. Passou a campanha política, a rua se acalma. Assim é a campanha dentro da igreja. O vício de campanha dentro da igreja. A pessoa faz campanha, está lá a igreja superlotada. Passou a campanha, o pastor fica sozinho. Ou a pastora, né, como quiser chamar, fica sozinho. Às vezes sem até a família. Essa é a verdade. Porque é coisas passageiras. É coisas momentâneas. Corrente, eu não posso quebrar minha corrente. Quebre, irmão, a sua corrente, que é bom que você fica livre. Todo mundo que está acorrentado está escravizado. Tem gente que hoje eu tenho que ir na igreja que eu não posso quebrar a corrente. Ou seja, ela vai por causa da corrente, não é porque quer ouvir
a palavra de Deus. E outra coisa, 99% das campanhas e das correntes é baseado em desejos próprios, ou seja, é baseado em desejos para obter sucesso e bênçãos materiais. Essa é a verdade. Então nós temos que abandonar esses vícios. Isso é vício, irmãos. Isso é vício. Está cheio de pessoas evangélicas aí, dizendo que é crente, evangélico, não sei nem o que o povo são de hoje em dia. Desce a lenha no católico, porque o católico é idólatra, né? E está cheio de crente aí adorando, pegando todo tipo de objeto dentro da igreja, levando para casa, pegando tijolinho, fazendo até chá de tijolinho e de toalhinha. Que coisa. Isso é vício também. É vício. Tem pessoas que pegam Salmos 91 e deixam na casa dela aberta o ano inteiro. A página já está amarela. Fazendo Salmo 91, Salmo 23, Salmo 124, de amuleto aberto na sua casa, para trazer sorte. Não traz. Não traz sorte. A Bíblia não traz sorte. A Bíblia não traz sorte. A palavra de Deus não traz sorte. A palavra de Deus traz transformação, redenção, regeneração, salvação, libertação, quando nós praticamos ela da maneira correta e da maneira de coração aberto. Então aqui no versículo 5 fala assim, de Colossenses 3, os resultados dessa união, os vícios devem ser abandonados. Ou seja, vício não é só de drogas e de bebida, não, e nem de jogos. Tem vício de tudo que eu falei, dentro da igreja mesmo tem vício. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vieis nelas. Agora, porém, despojai-vos. Agora, porém, versículo 8, despojai-vos. O que é despojai-vos? Desarmar, lançai fora, deixai de lado. Despojai-vos. Despojai-vos, ou seja, largar, abandonar. Amém? Diga graças a Deus. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Depende do que você vai fazer para que Deus seja tudo em você. Então hoje nós podemos ver vício. Vício não somente no mundo. Às vezes a gente fala de vício e aponta os ímpios. Mas o ímpio também está dentro da igreja, irmão. Essas pessoas que se envolvem com muitas campanhas, correntes, isso, aquilo, outro, né? Já virou uma romaria, pronto. Sobe monte, desce monte. Não é que eu tenho nada contra ir no monte. Lógico que não. Desde que não faça do monte uma religião. Desde que não faça do monte uma religião. Irmão, tem coisas que a gente vê hoje os pregadores falar ou fazer, que nem os apóstolos que andou junto com Cristo, escreveram o livro, fizeram, não falaram e não viram. Hoje tem pessoas que vê tudo.
além do que a Bíblia manda a gente ver. Não é verdade? Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não entrar na tentação, nos desejos pecaminosos do mundo. Então, por exemplo, a avareza. O que é avareza? É idolatria. O que é idolatria? É tudo que eu me apego, é tudo que eu faço petição, que eu dependo. Por exemplo, tem gente que idolatra o dinheiro, porque é avarento, é avarenta. Idolatra e aqui dali, tudo do mundo faz uma oração, envolve bens materiais. Né? Vai num culto, envolve coisas materiais. Prega uma palavra da Bíblia, um versículo da Bíblia, envolve bens materiais. Irmãos, a Bíblia diz que se nós entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, o mais ele fará. O mais o que, missionário? O mais do que você quer ou do que você imagina. Desde que você tenha e saiba repartir com quem não tem. Hoje eu vejo as pessoas pedem demais. E eu como pai, eu vejo uma coisa muito desnecessária. Muita petição. É muita petição. Muita petição. Por exemplo, o filho quando pede algo por interesse, é aquele filho que pede a você, mas não sabe estender um dedo para te ajudar. Chega um momento que você se irrita com tanta petição. É ou não é assim? Você se irrita com tanta petição. Então, irmãos, se eu morri para o mundo, se eu morri para as coisas do mundo e ressuscitei junto com Cristo, qual era o direito que Jesus fazia? Ou tinha? De orar e servir o Pai, irmão. Servir o Pai, servir a Deus, obedecer a Deus. Eu estou aqui, você, olha, eu falo para Deus assim: Deus, o Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe que eu estou no mundo, que tudo é a base de dinheiro. Então, meu Deus, olha, faça de mim o que o Senhor quiser. Quando a gente pede assim, tem muitos crentes que falam assim: fulano não tem fé. Pelo contrário, esse é que tem fé. Sabe por quê? Porque acredita que ele pode ser abençoado através da obediência, da santidade e da confiança para com Cristo Jesus. E é assim que eu quero lhe instruir, né? É assim que eu quero lhe instruir. Jesus disse: não se preocupei com o dia da manhã. Buscai primeiramente o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas será acrescentado. O que é que Jesus quis dizer? Ou o que é que Jesus disse? Buscai primeiramente a salvação e justiça. Ser justo. Ser justo. Busque a salvação e ser justo. E as demais coisas será acrescentada em sua vida. Apenas obedeça, e o mais eu farei por você. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém.